17. Conteúdo: gêneros textuais. Habilidade: comparar textos que tenham o mesmo tema em função do tratamento dado a esse tema. Descritor 8. Comparar textos que tratam de um mesmo tema em função do tratamento dado a esse tema. Olá a todos, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso Saber Mais? Isso mesmo, ainda trabalhando descritores que são importantíssimos às nossas avaliações externas, SABEAN, Enem, vestibular, enfim, tudo que você vai passar aí pelo teu caminho do futuro, isso mesmo. Hoje vamos continuar com nossos gêneros textuais e vamos trabalhar esse descritor importantíssimo que condiz aí com a interpretação de dois textos que, por ora, podem parecer distintos, mas em que, em sua configuração, em sua estrutura, mantém aí um aspecto de semelhança com relação à temática, com relação ao assunto abordado. E aí nós vamos perceber também analisando aquela estrutura das questões com relação ao comando do enunciado, o que ele está pedindo para a gente. Então vamos agora analisar dois textos, tá? Então vocês vão assistir a esses dois textos de gêneros textuais, para que vocês identifiquem aí qual é o tema abordado, o que está se tratando, para que a gente possa analisar o enunciado dessa questão, tá bom? Vamos aos vídeos. Todos sabem que dormir bem ajuda a manter a saúde. Mas o sono ainda é cercado de desconhecimentos e mitos, como o de que precisamos dormir 8 horas por dia. Isso é mentira, diz Marco Túlio de Mello, chefe da disciplina de Medicina e Biologia do Sono do Departamento de Pesquisa da Unifesp. Acontece que a média da população precisa de 7 horas e 40 minutos de sono para sentir-se bem. Mas há os curtos dormidores que necessitam de menos de 6 horas e meia e os longos que requerem mais de 8 horas. A siesta é outro tema que desperta opiniões controversas. Enquanto uns acham que cochilar depois do almoço é merecido descanso, outros veem a prática com pouca tolerância. Mas cada vez mais estudos vêm demonstrando que a soneca traz benefícios físicos como a recuperação do corpo e mente com o aumento da concentração. Ela é ótima para quem vai trabalhar à tarde, diz Mello. E se alguém falar para você que cochilo é coisa de preguiçoso, diga que um estudo da Universidade de Harvard mostrou que sonecas diárias de 45 minutos são suficientes para turbinar a memória e o aprendizado. Não é um ótimo argumento? Muito bem, esse foi o nosso primeiro texto que está trabalhando aí, está tratando a respeito de uma temática, o sono, a questão do sono. Vamos agora analisar o segundo vídeo. O corpo necessita de 8 horas de sono, certo? Errado. Cada pessoa tem um relógio biológico que regula a quantidade de horas que deve dormir e os horários do início e do fim do sono. Esse relógio é ajudado geneticamente e sofre mudanças nas diferentes fases da vida, da infância à velhice. A necessidade de sono costuma diminuir ao longo dos anos, explica Luciano Ribeiro Pinto Júnior, neurologista do Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo. É verdade que a média da população passa bem com 7 horas. São os dormidores longos. Outros 10% ficam satisfeitos com 4 a 5 horas e são chamados de dormidores curtos. Saber em qual grupo cada um se encaixa depende de como a pessoa acorda. Dormir o número ideal de horas significa levantar da cama bem disposto e sem sonolência. Ainda não existe tratamento que encurte ou aumente a jornada de sono. O ideal é adaptar a rotina ao relógio biológico. Muito bem. Aí o nosso descritor 8, né, que exige que a gente compare aí dois textos em função de uma mesma temática,
vai exigir que a gente leia atentamente os dois textos e, na sequência, analise o enunciado, ou seja, o comando da questão. Então, vamos para o enunciado da questão para que a gente possa voltar a analisar os dois textos, tá certo? Vamos lá. Olha aí, em relação ao tema sono, percebam, tá, gente, que os dois títulos, eles têm uma semelhança aí com relação a essa temática, tá bom? Percebe-se que os autores desses textos apresentam opiniões. Vejam, tá, gente, que são dois artigos de opinião. Apresentam a opinião de quem escreveu. Eles vão apresentar argumentos e vão apresentar aí a sua fundamentação da tese, a opinião que eles carregam consigo a respeito do tema proposto, do assunto abordado. Então, vamos por partes para que a gente possa entender. Então, o que eles querem aí nesse comando dessa questão? Olha só, em relação ao tema sono, sabemos que as duas temáticas aí são semelhantes. Percebe-se que os autores desses textos apresentam opiniões ambíguas, semelhantes, negativas, complementares ou contraditórias. Então, vamos retornar ao nosso primeiro texto. Soneca sem culpa. Então, o título aqui já nos chama a atenção. Por que soneca sem culpa, né? Todos sabem que dormir bem ajuda a manter a saúde, mas o sono ainda é cercado de desconhecimentos e mitos. Vejam bem que ele faz uma afirmação aqui, cercado de desconhecimentos e mitos. Nós já sabemos que existem pesquisas científicas sobre o sono, como ele se dá, de que maneira ele acompanha aí o indivíduo durante o seu descanso noturno, ou até mesmo, como nos diz o título, durante os seus cochilos, né, intermediários no decorrer do dia. Então, nós sabemos que desconhecimentos aí gera uma possibilidade de estudos científicos e mitos já nos revela o quê? Algo no misterioso, algo no inconsciente, algo que a pessoa não tem como dizer porque foge à sua realidade, da sua realidade da consciência, quando eu digo isso. Então, vamos ao texto novamente. Mas o sono ainda é cercado de desconhecimentos e mitos, como o de que precisamos dormir 8 horas por dia. Gente, aqui, ó, quando ele fala em mito, ele se refere aqui a uma comparação. Vejam que nós temos, tá, gente, um conectivo de comparação. Mitos, como o de que precisamos dormir 8 horas por dia. Então, aqui, gente, ele já faz, através dessa comparação, ele já faz uma afirmação que precisamos dormir 8 horas por dia é um mito. E aqui ele faz uma reafirmação. Isso é mentira, diz Marco Túlio de Mello, chefe da disciplina de Medicina e Biologia do Sono do Departamento de Psicologia da Unifesp. Vejam, tá, gente, que aqui nós temos a fundamentação. Então, não é qualquer pessoa, é alguém gabaritado que estuda isso com objetividade. Então, ele tem o quê? Ele tem pressupostos, ele tem abordagens, ele tem pesquisas a respeito disso. Ele está totalmente fundamentado, tá certo? Então, daí, ele já faz uma afirmação de que dormir 8 horas é mentira. Não é bem assim que funciona esse procedimento do sono. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Olha aí, na sequência, acontece que a média da população precisa de 7 horas e 40 minutos de sono para sentir-se bem, mas aos curtos dormidores, que necessitam de menos de 6 horas e meia, e os longos, que requerem mais de 8 horas. A siesta é outro tema que desperta opiniões controversas. Vejam que no decorrer aí dessa estrutura textual, ele vai argumentando, ele vai se justificando que existem os curtos dormidores, os longos dormidores, ou seja, que cada um tem a sua necessidade de sono, de descanso. Então percebam que ele tem aí uma argumentação e ele comprova essa argumentação porque ele fez estudos acerca dessa argumentação. Então vamos agora à parte final. Olha aí. Enquanto uns acham que cochilar depois do almoço é um merecido descanso, outros veem a prática com pouca tolerância. Mas cada vez mais estudos vêm demonstrando que a soneca traz benefícios físicos, como a recuperação do corpo e mente, como o aumento da concentração. Ela é ótima para quem vai trabalhar à tarde, diz Mello. Então ele está se fundamentando, é um estudo que ele fez.
E se alguém falar para você que cochilo é coisa de preguiçoso, diga que um estudo da Universidade de Harvard, então vejam que é uma universidade conceituadíssima, então foi um estudo feito lá pela universidade, mostrou que sonecas diárias de 45 minutos são suficientes para turbinar a memória e o aprendizado. Não é um ótimo argumento? Gente, esse questionamento, essa provocação, também nos dá aí referência que o artigo de opinião, ele é feito para causar um impacto, para te provocar, para saber qual é a tua argumentação, se tu concordas ou se tu não concordas. Olha só, é uma proposta, é uma provocação, fique atento ao gênero textual, tá certo? Aí vamos ao próximo texto. O que o próximo texto nos diz? Já sabemos que o próximo texto vai tratar a respeito do tema semelhante. Cada um tem seu relógio. O corpo necessita de 8 horas de sono, certo? Olha só, gente, ele também aqui, ó, já começa com um questionamento, ele já começa com uma provocação para você. O corpo necessita de 8 horas de sono, certo? Aí ele faz a afirmação, é errado. E aí a gente vai esperar que ele diga por que está errado. E é o que ele faz. Cada pessoa tem um relógio biológico que regula a quantidade de horas que deve dormir e os horários do início e do fim do sono. Gente, até aqui, ó, ele já matou a charada lá do nosso comando do enunciado. Isso mesmo. Vamos a ele? Olha só, ele já matou aqui a charada. Vejam que nos dois textos eles tratam e justificam que nem todo mundo necessita de 8 horas de sono. Há os curtos dormidores, há os longos dormidores. Então, olha só o que o comando pede. Em relação ao tema sono, ou seja, o tratamento dado a essa questão, percebe-se que os autores desses textos apresentam opiniões ambíguas? Não, gente. Em nenhum momento, nosso primeiro distrator, tá? Em nenhum momento aqui os argumentos, as opiniões, as persuasões foram redundantes, foram ambíguas, em nenhum momento. Então, nós temos o primeiro distrator. Olha o segundo, semelhantes. Gente, nós já matamos a charada aqui. São semelhantes. Tratam do mesmo sono, do mesmo tema, que é o sono, só que sob aspectos distintos. Ou seja, um trata a respeito do cochilo, né, que é uma boa prática para que você turbine aí a sua memória, e o outro fala com relação à questão do sono, que cada um tem o seu relógio biológico. Então a temática é a mesma, só que a abordagem aí, ela vai ser uma abordagem, cada um vai ter a sua linguagem textual, e isso mesmo. Mas os temas, a abordagem são semelhantes. É mostrar para você que nem todo mundo necessita dessas 8 horas. Existe quem necessita de menos e existe quem necessita de mais. Não é verdade? Olha só, vamos somente aqui terminar a nossa análise. Por que não é negativa, gente? Porque em nenhum momento falou sobre pontos negativos, o que é prejudicial. Em nenhum momento isso foi referido. São complementares? Gente, também não posso dizer que são complementares, porque um texto tem a sua autonomia, um tem a sua carga aí de estrutura e de fundamentação. São textos que trabalham o mesmo tema, só que com abordagens aí peculiares, específicas, tá bom? Vamos lá. São contraditórias? Outro distrator. Por que não são contraditórias? Porque em nenhum momento ele disse o contrário do que o outro disse. Então, são temáticas o quê? Semelhantes, tá certo? Então, vamos agora ao próximo vídeo da nossa próxima questão. Ao caminharmos pela cidade, nas alamedas e nas praças, é frequente vermos pessoas falando ao celular, gente dirigindo com uma das mãos, pessoas apertando botões e até tirando fotos com seus aparelhos digitais. Até ouvirmos os toques polifônicos diversificados e altos que se confundem com as buzinas e os sons urbanos mais comuns. O que me chama a atenção são os tamanhos, os formatos e as múltiplas funções dessas coisas que também são úteis quando não passam de meros badulaques teens. Os celulares estão cada vez mais viciosos, uma coqueluche. Já fazendo analogia com a peste, os celulares estão se tornando uma febre. Bem como outros aparelhos pequenos, úteis e viciantes, tem gente que não vive sem o celular.
não fica sem aquela olhadinha, telefonema ou mensagem instantânea, uma mania mesmo. Interessante. Uma vez um amigo meu jornalista disse que os celulares podem ser próteses, bem como outro objeto, status ou droga podem ser próteses. Pode haver gente que não tem amigos, mas tem o melhor celular, o mais moderno, uma prótese para a vida. Pode ser que haja gente que não seja feliz, mas tem uma casa boa, o carro do ano, o poder, a fama e muito dinheiro. Tem próteses. Tudo que tenta substituir o natural, o simples da vida, será a prótese de uma pessoa. Aqui, entendo o natural como a busca da realização, da felicidade, do bem-estar que se constrói pela simplicidade, pelo prazer de viver. Viver, incluindo no mundo digital e moderno, é legal, mas é preciso manter o senso crítico de que as coisas podem ser pequenas, úteis e viciantes. Muito bem, então nós temos aí o nosso primeiro texto, que vai trabalhar com um tema, com uma temática. E agora nós vamos analisar outro texto. Vejam aí, nós vamos fazer a leitura. Olha aí, nós temos esse segundo texto. Perigo na linha. Os cientistas creem que há ligação entre a radiofrequência emitida pelos celulares e pelo menos 3 tipos de câncer. 1, tumor da glândula salivar. 2, tempo de uso do celular 10 anos ou mais. 3, tumores cerebrais. Pacientes pesquisados saudáveis e com tumores, 12,8 mil pessoas em 13 países. E aí abaixo nós temos a nossa fonte, né? Vejam que é uma notícia, então o gênero textual aí desse segundo texto é uma notícia. E nós temos também no nosso primeiro texto, pode colocar a fonte do nosso primeiro texto, para que a gente possa aí averiguar essa fonte. Olha aí, meu artigo, Brasil Escola. Então nós temos aí mais um artigo de opinião, ou seja, a tua argumentação, a tua persuasão aí que condiz aí com esse gênero textual. Vejam que ele trata a respeito da mesma temática, né? Ele trata a respeito desse uso de celulares, do uso do celular, dessa questão do software, dessa questão da tecnologia. Mas vamos ver o que o comando do enunciado está pedindo para a gente. Olha só, vejam aí, nós temos o enunciado e esse enunciado está pedindo o seguinte: sobre as consequências do uso de celulares. Vejam bem, ele está direcionando, ele quer saber algo específico, ele quer saber a consequência, ou na verdade, as consequências do uso de celulares. Esses 2 textos apresentam informações conflitantes, eles geraram conflito, te colocaram numa situação que tu não sabe se tu concordas ou se tu não concordas. Como é que eles abordam essa temática? Letra B, contrárias. Um falou algo e contrariou o que o outro texto está expondo. Será que é isso? Diferentes, ou seja, um abordou de uma forma e o outro abordou de outra. Foi o quê? Argumentações distintas. Incoerentes, ou seja, o que está fundamentado nesses textos aí é de maneira incoerente, não condiz com a realidade, não é isso que acontece? Ou letra E, são o quê? Informações semelhantes? O que será que é? Vamos fazer a releitura. Exóticos, pequenos e viciantes. Esse aqui é o título do nosso primeiro texto. Olha aí. Ao caminharmos pela cidade, nas alamedas e nas praças, é frequente vermos pessoas falando ao celular. Isso é verdade, não é verdade? Olha só, vivemos em sociedade, todo mundo não sai do WhatsApp. Gente dirigindo com uma das mãos, isso é errado, mas acontece. Pessoas apertando botões e até tirando fotos com seus aparelhos digitais. Olha aí, quem nunca tirou uma selfie? Até ouvimos os toques polifônicos diversificados e altos que se confundem com as buzinas e os sons urbanos mais comuns. Gente, é legal a gente tá lendo, tá? E ao mesmo tempo tá conversando com o texto, que é para ver se a gente concorda com o que o autor colocou. Olha aí, o que me chama a atenção, olha aqui, gente, olha uma marca de oralidade, ele tá colocando o quê, gente? Aqui, ele tá colocando a opinião dele. O que me chama a atenção, tá, gente? Olha uma dica para vocês rapidamente. Artigo de opinião é comum, tá?
a gente utilizar a primeira pessoa. Nesse tipo de gênero textual, é possível, é adequado, é certo, tá bom? Vamos lá. Os formatos e as múltiplas funções dessas coisas que também são úteis, quando não passam de meros badulaques teens. Olha aqui, um estrangeirismo, aqui utilizando aqui uma linguagem do inglês. Os celulares estão cada vez mais viciosos. Olha a comparação que ele faz. Uma coqueluche, uma febre, né, gente? Já fazendo analogia, analogia aqui, tá, gente? É fazendo uma semelhança, tá? Com a peste. Aí vocês vão lembrar lá da aula de história, a questão da peste negra e tal. Os celulares estão se tornando uma febre. A gente sabe, né, que uma característica da peste, né, é a questão da febre, né? A febre alta que levava à morte, à convulsão, né? Bem como outros aparelhos pequenos, úteis e viciantes. Tem gente que não vive sem um celular. Será, gente? Ai, meu Deus. Não fica sem aquela olhadinha, telefonema ou mensagem instantânea. Poxa, será que aquele WhatsApp chegou? Uma mania mesmo. Interessante, uma vez, um amigo meu, jornalista, disse que os celulares podem ser próteses. Olha só a comparação que ele faz com o celular. A gente sabe que prótese é algo que a gente substitui quando a gente perde, por exemplo, uma parte do corpo, né? Prótese do braço, da perna, enfim. E aí ele faz essa comparação. Vamos entender por que ele faz essa comparação. Bem como outro objeto, status ou droga podem ser próteses. Ou seja, a gente usa aquilo para substituir algo que nos faz falta. Pode haver gente que não tem amigos, mas tem o melhor celular, o mais moderno, uma prótese para a vida. Ou seja, a pessoa substitui o amigo por uma prótese, por um objeto. Será que isso é possível? Não sei, façam esses questionamentos aí. Pode ser que haja gente que não seja feliz, mas tenha uma casa boa, o carro do ano, o poder, a fama e muito dinheiro. Tem próteses. Tudo que tenta substituir o natural, o simples da vida, será prótese de uma pessoa. Aqui entendo o natural como a busca da realização, da felicidade, do bem-estar, que se constrói pela simplicidade, pelo prazer de viver. Gente, olha aqui um adendo para vocês, só uma dica, tá? Por mais que o gênero textual aqui seja artigo de opinião, vejam que nesse trechinho, nesse fragmento que eu acabei de ler para vocês, ele usa da literariedade. Ele usa a sensibilidade para te causar comoção. Ele fala da questão da felicidade. Será que é necessário a gente ter prótese para ser feliz? Vamos lá, vamos retomar. Aí ele continua. Viver incluído no mundo digital e moderno é legal. Claro que é, né? Todo mundo está querendo ser inserido. Mas é preciso manter o senso crítico, gente. É preciso a gente ter o quê? Com o que ele fala aqui, é preciso a gente ter opinião própria. Isso, de que as coisas podem ser pequenas, úteis e viciantes. E aí nós temos a pessoa, quem assinou esse artigo de opinião, tá? Moisés Viana. Aqui a fonte, meu artigo Brasil Escola, uma ótima revista, tá? Olha só, vamos ao enunciado agora. Texto 2. Perigo na linha. Os cientistas creem que há ligação entre a radiofrequência emitida pelos celulares e pelo menos 3 tipos de câncer. Vejam que nós temos 2 tipos de texto nesse nosso texto 2. O texto verbal e o texto não verbal. A linguagem o quê? Linguagem sincrética, ou seja, a imagem junto com a palavra. Então, a gente tem que analisar o quê? Tudo. Muito bem, vamos lá. Olha só o anúncio. Vejam que isso aqui, ó, é a propaganda, tá, gente? É a linguagem verbal junto com a não verbal, formando aqui a linguagem sincrética. Analisem tudo, tá? Ok? Então, ele está dando uma informação sobre o perigo de se usar o celular. E aí ele vai fazer a fundamentação. E essa fundamentação aqui, tá, gente? Vejam que está bem explícito aqui, ó, nesse detalhe. Pacientes pesquisados, ou seja, foi feita uma pesquisa. Tumor da glândula salivar, tempo de uso do celular 10 anos ou mais, tumores cerebrais, ok? Então vamos à análise do nosso comando. Sobre as consequências do uso de celulares, esses 2 textos apresentam informações conflitantes? Gente, a informação não é conflitante. Não é conflitante porque cada um desses gêneros, eles têm uma abordagem distinta. Cada autor tem a sua própria maneira de ver a questão desse mesmo tema, que é a questão do uso de celulares. Então, um
se utiliza do artigo de opinião para falar sobre a questão da futilidade, sobre a questão de como nós estamos nos fechando no mundo de prótese, e o outro nos faz um alerta através de pesquisa realizada com os malefícios do uso de celulares por muito tempo. Vejam bem que há aí duas temáticas. Há uma temática apenas, que é o uso de celular, mas há abordagens o quê? Abordagens distintas. Muito bem, então nós temos aqui o nosso primeiro distrator. Não é conflitante. São contrárias? Gente, o texto 1 não contradisse o que o texto 2 falou. Seria contraditório se o texto 1 falasse que o celular não causa malefícios à vida, mas não é isso que está sendo tratado no texto 1. O texto 1 está falando sobre a questão da futilidade, de você agora viver à base de celular, de esquecer das coisas mais importantes, enfim, são temáticas que tratam da sua abordagem de maneira distinta, não são contraditórias, tá bom? Letra C, diferentes? Sim, são diferentes, então nós achamos aqui a resolução dessa nossa questão. Por que não são incoerentes? Porque vejam, nós temos um artigo opinião fundamentado através de uma pessoa que trabalha com esse tipo de temática, que vivencia essa questão dessas análises, e também nós temos no texto 2 uma pesquisa que foi feita, que foi realizada, comprovada, foi notificada. Inclusive, nós temos aí onde foi publicado, onde se deu esse veículo de informação, onde essa mensagem foi transmitida, tá bom? Então, elas não são incoerentes, tá certo? E, por último, são semelhantes? Bem, se eu já coloquei aqui que são diferentes, é claro que não podem ser semelhantes, ok? E aqui está o nosso X da questão. Agora, chegou o momento da gente praticar. Vamos fazer a leitura aí da nossa atividade de hoje? Olha aí, mais um texto. Cultura digital para todos. Fórum lançado pelo Ministério da Cultura tenta construir política pública que reconheça a centralidade da questão digital e busque meios de assegurar o acesso dos cidadãos a essa cultura. A cultura digital é a cultura contemporânea. Ela surge quando as artes e a informação passam a se propagar por meio de bits ou bytes e sem precisar de suportes físicos. Para clarear, é a cultura do MP3, não do CD. E se alastra com grande velocidade, dando ao recentíssimo ontem um caráter de antigamente. Equipamentos e softwares surgem para alterar a forma como comunicamos, nos relacionamos, consumimos, nos divertimos, vivemos, enfim. Olha aí, a fonte está bem aí no finalzinho. Texto 2, a palavra digital. Os primeiros estudos sobre a escrita na internet, baseados fundamentalmente na troca de e-mails, têm pouco mais de 10 anos, mas já pertence à pré-história da vida digital. Desde então, o uso intenso de comunicadores instantâneos, blogs e redes sociais, como o Orkut, que já faleceu, o Facebook e o Twitter, sobretudo por jovens, conduziu o tema a outra esfera de reflexões, bem mais complexa, combinando linguística, comunicação, psicologia e sociologia. Olha a fonte aí no finalzinho, tá? Esses dois textos apresentam abordagens A, B, C, D ou E. E aí a nossa segunda atividade, olha só, linguagem não verbal junto com a linguagem verbal. Nós temos a primeira imagem para vocês observarem e analisarem, e nós temos um segundo texto para vocês também analisarem e fazerem a comparação, tá? Vamos ao enunciado. Comparando-se esses dois textos, constata-se que apresentam informações complementares, contraditórias, diferentes, excludentes ou inconsistentes. Olha lá, nós temos o primeiro texto, e o primeiro texto ele vem com uma temática, com uma proposta, cultura digital para todos, e ele apresenta essa temática, esse assunto, a partir do seu título. Fórum lançado pelo Ministério da Cultura, tenta construir política pública que reconheça a centralidade da questão digital e busque meios de assegurar o acesso dos cidadãos a essa cultura. Gente, aí ó, nesse nosso primeiro parágrafo fica claro, fica evidente a questão da inclusão digital, né, necessária, fundamental, né, básica para que a gente possa o quê? Interagir, né, em sociedade. Vivemos aqui numa sociedade o quê? Contemporânea. Aí o segundo parágrafo nos diz isso. A cultura digital é a cultura contemporânea.
Ela surge quando as artes e a informação passam a se propagar por meio de bytes e sem precisar de suportes físicos. Para clarear, é a cultura do MP3, não do CD. Hoje em dia a gente já tem o quê? Tecnologias mais avançadas, né? E aí ele continua. E se alastra com grande velocidade, dando ao recentíssimo ontem um caráter de antigamente. Gente, aqui está nos sugerindo a questão do dinamismo. Lembra da nossa última aula de hipertexto? Aquela questão do dinamismo, da velocidade, aquele negócio do rápido, do pronto, do pro agora, da pesquisa feita, aquelas informações funcionando ao mesmo tempo e de maneira dinâmica. É aqui que ele está citando isso aqui também, tá bom? Vamos lá. Equipamentos e softwares surgem para alterar a forma como comunicamos, nos relacionamos, consumimos, nos divertimos, vivemos, enfim. Então, fora a questão da inclusão digital, ele também fala, tá, gente, da questão de que nós vivemos em sociedade e precisamos o quê? Precisamos nos comunicar, precisamos nos relacionar, precisamos consumir, né? Nos divertir, viver, gente, viver é lindo, né? Aí o texto 2, a palavra digital. Vejam que aqui essa estrutura já começa como uma fundamentação, uma explicação. Os primeiros estudos sobre a escrita na internet, baseados fundamentalmente na troca de e-mails, têm pouco mais de 10 anos. Olha só, gente, 10 anos, meu Deus! Mas já pertencem à pré-história da vida digital, ou seja, já foi ultrapassado, já temos o quê? Já temos outro tipo de escrita, outro tipo de linguagem, algo mais dinâmico. Desde então, o uso intenso de comunicadores instantâneos, blogs e redes sociais como o Orkut, o Facebook, o Twitter, sobretudo por jovens, olha aí, gente, vocês utilizam isso aqui. Conduziu o tema a outra esfera de reflexões. Ou seja, gente, partiu dessa questão, não só, tá, gente, do processo de comunicação, daquela troca de vivências, daquela troca daquele processo, lembram dos elementos da comunicação? O emissor, o remetente, o canal, enfim, saiu dessa questão e foi para algo mais amplo, foi para algo maior. E isso, olha só o que ele foi, bem mais complexa, combinando linguística, e aí a gente tem a questão da linguagem dos computadores, que aí é misturado com a neurolinguística, a neurociência, enfim, a linguagem típica dos computadores. Onde é que a linguística entra aqui? Olha, quem quiser fazer linguística, um ótimo estudo. Comunicação, ou seja, vivemos em sociedade, temos que nos comunicar. Psicologia, bem, somos seres humanos, né? Cada um tem a sua personalidade e o seu modo de se relacionar com o outro. Então, a questão aqui do digital também influencia. E a questão da sociologia, vivemos em sociedade, temos que nos comunicar. E aí, ele segue. Esses dois textos apresentam abordagem científica. Gente, é um distrator, tá? Não é científico porque não foi embasado em nenhuma pesquisa científica, não foi feito um estudo de caso, não foi feita uma pesquisa científica com dados empíricos, nem nada. Apenas dois textos aí que estavam o quê? Argumentando a respeito de um tema, tá certo? Nada científico. Então, nós temos o primeiro distrator. 2, complementares. Poxa vida, gente, vocês acertaram. Olha que emoção, gente. Parabéns. São temáticas, a mesma temática, a questão da questão digital, a questão da tecnologia, só que abordagens distintas. Cada um vendeu seu peixe da maneira como quis, tá certo? Mas vejam que a temática é a mesma. Matamos a charada. Vamos saber por que não são confusas. Gente, não houve confusão. Não houve aí uma distorção de conteúdo, não houve uma distorção de assunto. Então não é confuso, tá certo? Tá bem coeso. Vamos lá. Iguais? Não. São abordagens distintas. O tema é o mesmo, mas a abordagem é distinta. Opostas? Não são opostas, porque um texto não contradisse o que o outro estava falando, tá certo? A temática mesma, a abordagem diferente, porém, não é uma abordagem oposta. Um não contradiz o outro, tá certo? São distintos, mas não são opostos. Vejam bem, isso é questão de semântica. Você pensou a mesma palavra que eu, olha lá. Vamos ao nosso segundo. Olha aí.
Primeiro texto aqui, utilizando linguagem verbal e linguagem não verbal. Olha aí, gente, muito utilizado nas nossas avaliações, SADEAN, ENEM, enfim. Nós temos o que, gente? Nós temos uma charge, olha só o nosso gênero textual. E aqui nós temos uma análise, o Haiti. A gente sabe, né? Inclusive nós temos muitos imigrantes que vieram para cá, né? Refugiados de lá, a situação do país aí crônica, né? Difícil, complicada, né? Vamos ver aqui, vamos continuar a análise. Antes do terremoto, vejam, tá, gente? Tudo aqui tem que ser analisado. Não passem batido. Se vocês se depararem com tirinhas, com charges, com caricaturas, não passem batidos. Analisem tudo. Olha só, gente. Olha a mão. Olha a mão. Olha a expressão facial, gente. Olha a expressão facial. Ou seja, nós temos aqui uma representação de pobreza, de miséria. Eles estão pedindo algo. E aqui nós temos antes do terremoto e foi questão, foi notícia, foi reportagem, todos estampados em tudo que foi noticiário, a questão do terremoto que aconteceu lá. Inclusive, nosso país, ele foi prestar auxílio. Então, prestem atenção ao conhecimento de mundo que vocês têm que ter, conhecimento prévio. Vamos ler os jornais, vamos assistir aos jornais, tá certo? Olha lá, depois do terremoto, olha só, tudo destruído e as mãos continuam aqui, ó, a clamar, continuam a pedir, continuam a suplicar. É o desespero, gente. Essa charge aí, ó, bem forte, bem emotiva, tá? Vamos ao segunda. Olha aí, aqui nós já temos um outro gênero textual. Sabe que gênero é esse? Sabe, né? Claro, é isso mesmo que você está pensando. Fotografia. Professor, é um gênero? Claro que é, meu bem. Você vai ler, você vai interpretar, você vai analisar a imagem. É um gênero. Terremoto no Haiti. Então, foi retirado aqui de uma notícia também, tá? Vejam que está destacando o que aconteceu. Vejam a situação. Nós temos aqui, ó, pessoas em meio à destruição, em meio ao caos. Aquela cena lamentável, aquela cena de desespero, né? Aquela cena que comoveu todo mundo, com certeza. Aí, olha o que o enunciado pede. Comparando-se esses dois textos, são imagens, uma charge e uma fotografia. Constata-se que apresentam informações complementares, contraditórias, diferentes, excludentes, inconsistentes. Gente, a temática é a mesma, é a destruição e a miséria, antes e depois, né? Por exemplo, nós não conhecíamos o Haiti antes do terremoto, mas quem já pesquisou, quem já leu antes, já sabe que era um povo pobre, um povo que vivia na miséria, vive na miséria, perdão, vou até me corrigir. Então, vamos analisar que isso aqui, tá, gente, não pode ser inconsistente, jamais. Excludente? Não, gente. Vejam que a charge condiz com a fotografia, outro distrator, tá, gente? Diferente, eu estou mostrando duas imagens diferentes, duas abordagens distintas? Claro que não, óbvio que não. Outro distrator. Contraditórias? Em um eu mostro a pobreza, no outro eu mostro a riqueza, por exemplo? Também não. Mesma temática, assunto o quê? Assunto igual, gente. Então não pode ser contraditória. Só nos resta aqui, ó, perceber que são complementares. Através do gênero textual charge, é nos retratado o antes e o depois do terremoto, né? A miséria daquele povo. E no gênero textual fotografia, é nos passado também a miséria, a destruição, o caos. Então eles são o quê? Complementares. Vocês deram um show. Parabéns. Todo mundo acertou. Vejo vocês na próxima semana.